Papo furado para falar da maior banda de metal do Brasil de todos os tempos. Roda. Papo furado, gente, no ar para falar do Sepultura. Mais especificamente da fase com o Max Cavalera nos vocais, né? Motivo esse, depois a saída dele, cara, eu lembro direitinho o dia que estourou a notícia, foi no iniciozinho ali de 97, cara. Eu lembro que o meu amigo Léo Schroeder, me contou isso, cara, eu não acreditei. Não acreditei. Como que o dono da banda é mandado embora, né? Quando eu pensei a primeira vez. Foi muito louco, cara. Foi muito louco, porque eu fui muito fã do Sepultura, muito fã mesmo. Eu meio assim que me sentia... que eu cresci junto com ele, sabe? Porque a gente aqui na cidade onde eu moro, em Juiz de Fora, o Max chegou a vir algumas vezes aqui. Ele... Cara, teve uma vez que teve um Rock Academia, um festival de rock num colégio conceituado aqui da cidade. Pô, e o Max estava lá. E ele andando ali com a gente, cara. Ele já era uma estrela do metal. Eles já tinham feito aquela primeira turnê com o Sodom na Europa. Foi demais. E depois a gente encontrou ele de novo. A gente encontrou com ele casualmente de novo num barzinho chamava Coqueiro. No bairro aqui de São Mateus. Hoje é um hotel. Ergueram um hotel nesse bairro e o Max estava lá. Isso foi em fevereiro de 91. Tinha se apresentado no Rock in Rio um mês antes, cara. Então assim, o Max sempre trocou ideia com a gente. Tinha um xará meu aqui em Juiz de Fora, ele era road do Motorhead. E o Max ficava hospedado na casa dele aqui em Juiz de Fora. Cara, então eu acompanho o Sepultura. Eu cheguei a comprar o Split, né? O vinil que eles dividiram com o Overdose, um lado do século XX, que é sensacional também, do Overdose, gostava muito do Overdose, e o lado B é o Bestial Devastation. E depois lançaram o Morbid Visions. Eu tenho essa versão aqui em CD, que tem, né, o Bestial Devastation aqui, mas eu cheguei a ter esses discos tudo aqui da Cogumelo. E ali em 1987 teve a primeira troca, né, de formação. Eu não vou nem mencionar que o Wagner do Sarcófago fez parte da primeira formação. Vou me ater só em formação que gravou disco, beleza? Eu cheguei até a gravação em fita cassete quando eles abriram o show do Venom em 86, que é até muito engraçado, porque o Max fala: aí galera, agora ainda em dezembro vai sair o novo disco, Morbid Visions, cara, muito legal, histórico isso, né? Isso deve ter às vezes no YouTube, eu já tive isso em cassete. Em 87 sai o Jairo Tormentor, o Jairo Guedes, e entra o Andreas Kisser. Eu lembro direitinho que um amigo meu falou assim: pô, o Sepultura agora tá com um guitarrista que veio da uma banda lá de São Paulo, Pestilência, que o cara sola pra caramba. Cara, e o cara de fato solava muito, né? O Andrés é um excelente guitarrista. Eles lançaram o Esquizofrenia, que eu tive ele em vinil, ele era capa dupla, cara, ele era sensacional. From the Past Come the Storms, é muito bacana. To the Wall, gosto muito desse disco até hoje. Pô, aí os caras começaram a ser capa da Rock Brigade, etc e tal, começaram a fazer shows grandes. Eu cheguei a ver um show deles no Rio de Janeiro, os caras de fato arrebentavam. Aí, não, quando eles abriram pro Nuclear Assault, já foi depois que eles lançaram o Beneath the Remains, que aí estourou. Os caras fizeram essa primeira turnê na Europa, abrindo pro Sodom, e foi um lance meio folclórico, né? Que os caras do Sodom meio que boicotavam os caras, depois os caras do Sodom falando que não tinha nada disso. Depois que o Sepultura alcançou o estrelato, aqueles eram moleques brasileiros que não aguentavam beber tanto quanto eles, que eram alemães, né? Ou seja, muito legal. Aí a Rock Brigade começou a apoiar muito o Sepultura começou também, o primeiro clipe deles, a Inner Self, chegou a ser até vinculado na MTV, ou seja, os caras foram ali, né, e galgando degraus um atrás do outro. E a gente recebeu a notícia que eles tocariam no Rock in Rio de 1991. É claro que eu fui até em 2 dias nesse festival, tô colocando uma foto aí maneira
do dia 23 de janeiro de 1991, que o Sepultura, cara, fez um show espetacular lá no Rock in Rio, no Maracanã. Surfando aí na onda desse sucesso todo, o Sepultura chegou a lançar uma versão Rogue Mixes do Arise, né? Logo depois do Rock in Rio, que deve ter vendido bem, e depois no meio do ano eles lançaram a versão definitiva do Arise. Foram para a Europa, começaram mesmo a fazer sucesso internacional. Até que em 1993, cara, os caras lançam para mim uma obra-prima do thrash, que é o Chaos AD. Cara, que é um disco maravilhoso, cara. Esse disco aqui realmente, a Refuse Resist, que abre o disco, é um arrasta-quarteirão. As imagens do clipe da Refuse Resist gravadas no Hollywood Rock, cara, eu tava lá, cara. Eu tava lá naquele dia memorável. Eu fui também no dia seguinte, que o Sepultura fez uma participação no show do Titãs, e depois veio o Poison e o Aerosmith. Eles estavam mesmo num nível internacional, cara. E o cover aqui, né, quando eles fizeram a participação no show do Titãs, foi para tocar Polícia, que eles imortalizaram aqui no Chaos AD. Para quem achava que o Sepultura estava ali estagnado, cara, eles lançaram em 1996 o Roots. Talvez tenha o clipe mais famoso de uma banda brasileira no exterior, que é o Roots Bloody Roots. E ali, né, a gente já notava uma diferença ali no visual deles, o Max com os dread, né? Eles não usando ali roupa preta, o Igor também com dread. E o Roots, ele puxou ali muito pelo lado da brasilidade, né? Muita percussão. Tem a Kaiowas, né, que é bacana demais, e tem a Rata Marrata, a música que eles gravaram lá com o Carlinhos Brown, que, né, muita gente que jogou água dele no Carlinhos Brown lá em 2001, mas, cara, foi legal demais a participação dele nessa música, né? Cara, aí a maquininha, né, de caça-níquel do Sepultura apareceu as Três Frutinhas lá e os caras realmente viraram estrelas. Mesmo antes disso, eles já tinham tocado no Donington. O Sepultura é o maior nome da música brasileira no exterior. Né? Cara, não tô aqui chegando ao nível assim, de João Gilberto, Tom Jobim, mas o Sepultura, ele toca no exterior para estrangeiro. Diferente de artista brasileiro que vai para fora do Brasil e toca para brasileiro. Né? O Sepultura não. Eles se sustentam internacionalmente. Então, eu já tinha até dado uma adiantada e voltei. Aí o Sepultura, ali no ano de 97, teve a saída do Max, que isso já foi muito falado, muito debatido. Mas eu fiquei assim, cara, vocês vão me entender. Eu fiquei assim, cara, mas como é que esses caras são burros? Como é que eles se desfazem, cara? Tava tudo indo tão bem, tão maravilhosamente bem. Os caras iam virar um Slayer, cara, quase um Metallica. E jogam meio isso, né, pela janela. Todo mundo sabe os motivos, né? Foi briga lá do Max com a esposa dele, com o resto da banda. O irmão, o Igor, ficou ainda na banda até mais uns 10 anos, depois ele saiu também. O Max monta o Soulfly e o Sepultura continua com o vocalista, o Derek. Antes disso, cara, o Sepultura lançou, quer dizer, eles gravaram, foi lançado depois. Pra mim, que eu acho o melhor disco ao vivo de uma banda brasileira de todos os tempos, cara. Esse disco aqui, meus óculos aqui, que eu não lembro o nome do disco não. Ele chama Under a Pale Grey Sky, cara. Que é isso, cara? Esse disco aqui é um terremoto de escala 9 terremoto de escala 9 na escala Richter. Cara, que disco é esse, cara? Ele é um duplo gravado no Brixton Academy de Londres. Ele é duplo, tá? Ó, tem aqui, o outro que caiu da caixinha. Tá aqui, ele é duplo, ó. 1 e 2. Cara, o disco é uma porradaria, os caras estavam no auge. Eu li uma entrevista na época, um pouco depois, que os caras, o pessoal do Sepultura ficou meio pé da vida, porque a gravadora lançou o disco, porque eles estavam no final de contrato.
mas eles já tinham escolhido o vocalista sucessor do Max, que é o Derek Green, né, eu já falei, e eles não gostaram do disco e, segundo eles, atrapalhou a divulgação do novo vocalista, e também eles não estavam numa noite boa nesse dia. Pô, e deram um show desse, pra você ver o nível, como é que os caras estavam. Então, o primeiro disco, o disco de estreia com o Derek é o Against. Cara, eu não tenho mais nenhum disco do Sepultura com o Derek. O problema é o Derek? Não. Ele é um cara bom, ele tem o vocal também meio parecido com o Max. Mas sabe o que eu acho? Eu acho ali que falta um pouco da minha parte da gente. Eu acho que falta espontaneidade. Eu acho que quando eram os quatro, claro que o Andreas também não era da formação original, tinha ali uma espontaneidade dos quatro, sabe? Eles se completavam. Tipo assim, a formação original do Kiss tinha muito potencial, eles tinham uma química que funcionava, né, cara? E fica até hoje essa guerrinha, se eles deveriam voltar ou não. Eu torci muito para isso, torci muito para que o Sepultura voltasse com a formação original e torço ainda, sabe? Eles têm carreiras, o Sepultura continuou com honestidade, a carreira com o Derek, depois o Igor saiu e entrou agora entrou o Gian do Alabella e agora está o Eloy Casagrande, que é um monstro de baterista. Mas os irmãos Cavalera fazem muita falta pro Sepultura. E tanto é que eles têm o Cavalera Conspiracy, o Max tem lá o porrada de projeto, né? E agora o Soulfly está até contando com o filho dele, o Igor, né? O Zion, ou o Igor, sei lá, na bateria. Que eu tô fazendo isso aqui sem brief, sem nada, tá rolando o papo aqui. Mas é isso, eu acho que o Sepultura virou uma banda mediana. Gente, calma, não me batam, não me xingam, é a minha opinião. Basta ver os shows do Sepultura na década de 90, aquele show no Donington, você vê a grandeza que os caras estavam. E eles têm ainda respeito internacional, mas é uma banda de nível mediano. Eu tentei até escutar o disco, o Machine Messiah e o Quadra, que eles falam que é do mesmo nível da época dos Irmãos Cavaleira. Não acho. É um disco bom, mas igual essa quadra, vamos lá, de Beneath the Remains, Arise, Chaos AD e Roots, cara. Mas não é mesmo, passa longe. Tá bom? Então é isso, dei essa palhinha aí para fazer uma homenagem para a maior banda de metal do Brasil. Você pode dizer que a maior é o Viper, é o Angra, é o Corsos, é o Overdose, é o Taur. Cara, muita banda boa no Brasil, tem muita coisa, eu gosto muito de metal nacional. Mas o Sepultura é o maior expoente, né? É engraçado, né? Talvez as mais famosas são Sepultura e Angra. E as duas perderam o vocalista ali mais ou menos perto, né? O Sepultura em 97 no início e o Angra no final de 99. E as duas nunca mais foram as mesmas. Eu vou fazer um capítulo à parte com o Angra também falando sobre isso. O Angra nem tem mais jeito, porque infelizmente o André Matos faleceu, mas isso é outra história. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu vou continuar gerando conteúdo. Você que quiser comentar, deixar a sua opinião, discordando da minha, mas com educação, tudo na boa, a gente vai bater no papo furado aqui de maneira bem bacana, tá bom? Vamos nessa, viva o Sepultura, viva o metal nacional, fui!